Olá, pessoal. Eu sou a professora Jaiane e hoje nós vamos aprender sobre a evolução dos modelos atômicos. Mas antes, nós precisamos saber sobre o que é matéria e sua constituição. A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, como, por exemplo, plantas e objetos. E a matéria ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. O nome átomo ela é de origem grega e significa indivisível e foi concebida pelos pensadores Leucipo e Demócritos, tentando conceituar a matéria. Então, eles partiram do princípio de que se a matéria ela fosse dividida em partes cada vez menores, chegaria um momento em que essas partes elas não conseguiriam mais serem divididas. E essa parte indivisível era justamente o átomo. Mas só a partir do século XIX foi que começou-se a estudar sobre a estrutura do átomo, surgindo então os modelos atômicos. Um dos primeiros modelos foi o modelo de Dalton, ou modelo bola de bilhar. Para Dalton, o átomo ele era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, olhem aqui para essa imagem na lateral e imaginem que para Dalton o átomo era como se fosse uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca, indivisível e indestrutível. Posteriormente surgiu o modelo de Thomson, ou modelo pudim de passas. Já nos experimentos de Thomson, ele descobriu que o átomo eh, tinham partículas dentro dele carregadas negativamente, que ele chamou de elétrons. Então, a partir daqui, soube-se que o átomo ele não era indivisível, e sim divisível, porque dentro dele existiam partículas ainda menores, que eram os elétrons. Agora, vamos entender o porquê de pudim de passas. Porque para Thomson, a estrutura do átomo era como se fosse uma esfera maciça, ela era carregada positivamente, então seria mais ou menos o pudim. E dentro desse pudim, desta esfera, existiam os elétrons, que seriam, no caso, as passas. E esses elétrons estariam distribuídos uniformemente por todo o átomo. Posteriormente, também surgiu o modelo de Rutherford, ou de sistema planetário. Então, lembre-se bem, antes o átomo era uma esfera maciça, e a partir dos experimentos de Rutherford, pôde-se perceber que não, que o átomo não era uma esfera maciça, e nós vamos saber por quê. Então, em seus experimentos, Rutherford utilizou um material chamado de polônio, que emitia partículas positivas. Então, ele emitiu essas partículas sobre uma lâmina de ouro, como nós podemos ver aqui. Então, o material era uma lâmina de ouro que continha átomos. Então, qual era o objetivo desse experimento? Era saber se essas partículas emitidas elas iriam ultrapassar essa lâmina de ouro ou se elas iriam bater e voltar. Se elas batessem e voltassem, isso significaria que o átomo ele tinha uma estrutura maciça, né? Se não, era porque ele tinha espaços. E qual foi o resultado? O resultado foi que a grande maioria dessas partículas elas conseguiram passar essa lâmina de ouro e pouquíssimas batiam e voltavam, surgindo então o modelo de Rutherford, em que, para ele, o átomo era composto por duas partes principais. Uma, o núcleo, carregado positivamente, e ao seu redor tinha a eletrosfera, com os elétrons orbitando ao seu redor. Por isso, era modelo de sistema planetário, porque o núcleo é como se fosse o Sol e os elétrons é como se fossem os planetas orbitando ao redor do Sol. Vocês lembram que quando aquelas partículas eram emitidas, algumas passavam, ó, porque existem espaços, então dava para passar, e outras elas batiam e voltavam, porque consequentemente, ou possivelmente, elas batiam aqui no núcleo e voltavam. Por serem de cargas de mesmo sinal positivas, batia e voltava. E por fim, temos o modelo de Bohr. Mas por que modelo atômico de Rutherford Bohr? Porque Bohr ele complementou o modelo de Rutherford. Então, para Bohr, esses elétrons eles orbitavam de forma circular o núcleo e não de forma aleatória. Então, eles
eles orbitavam de uma maneira específica, ou seja, de uma maneira circular. E essas órbitas evitavam que os elétrons colidissem com o núcleo. Então, vejam bem toda a evolução dos modelos atômicos. Antes, o átomo era uma esfera maciça, indivisível. Depois, era uma esfera maciça, mas divisível, porque tinham os elétrons. Posteriormente, o átomo ele não era uma esfera maciça e era composta por um núcleo carregado positivamente e os elétrons orbitando ao seu redor, mas esses elétrons eles não orbitavam de forma aleatória, e sim de uma forma circular. Então, todos esses modelos contribuíram para que nós compreendêssemos a estrutura do átomo e, consequentemente, compreendêssemos a matéria e os seus fenômenos. Por fim, eu trouxe uma lista de exercícios também, e nós também iremos fazer um mapa mental para a fixação do conteúdo. Então, até a próxima.